Olá, tudo bem? Estamos aqui no Ponto Ano Especial com a terceira parte do livro de Maxime Rovere, O que fazer com os babacas e como deixar de ser um deles. Maxime Rovere, lecionou na École Normale Supérieure de Lyon, hoje é professor da História da Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio, PUC-Rio. Ele também é autor de Le Clan Espinosa, da Flammarion, 2017. Esse livro, que eu estou com ele em mãos, é da editora Vestígio. E nessa terceira parte nós vamos começar com o título, que eu deixei na segunda parte para essa terceira, Como se recuperar da sua estupefação. Nós falamos de um decalque, o número 1, e nesse vídeo nós vamos falar de mais 2 decalques, tá certo? O 2 e o 3. Muito bem, vamos lá. Ele traz aqui um exemplo também. Bom dia. É uma praia magnífica, não é mesmo? A resposta é. É incrível essa impressão de vastidão, de espaço. Silêncio da outra parte. Eu entendo que você tenha trazido alto-falantes. É bem agradável escutar a própria música. Resposta: é. Pois é, eu também gosto, eu trouxe meus fones de ouvido, mas a sombra do nosso guarda-sol não o incomoda? Não. De qualquer maneira, o sol logo muda de lugar. Mas será que você poderia ir, enfim, talvez, um pouco mais para... Seria mais agradável para todo mundo Se eu o quê? Na realidade, ele está descrevendo ali uma pessoa que está sendo inconveniente e alguém está tentando convencê-la a mudar de atitude ou mudar de posição ou ser menos antissocial. Ou talvez ela esteja sendo antissocial, né? Como que você, só por ler isso aí fora de contexto, saberia quem está sendo babaca nessa história? Bom, onde descobrimos o raciocínio inconsciente que o leva a confundir o sofrimento e o mal? E por que os babacas são eventos como os outros? Olha bem, vamos lá, isso é uma citação. O ciclo a que chamei de areia movediça consiste no fato de que não existe uma constatação da babaquice. Devido a seu caráter extremamente contagioso, os babacas transmitem babaquice imediato, ou quase de imediato. Identificar um é começar a se tornar outro. É verdade. Pois isso significa perder seu sangue frio e suas capacidades de análise. Portanto, quanto mais você se debater para escapar dos babacas, mais você ajudará um deles a nascer dentro de você. Situação de pesadelo, mais repugnante que um filme de ficção científica, que explicita e esclarece a sua reação de pânico. O esforço para romper esse ciclo deu lugar a certo número de observações filosóficas, religiosas, mitológicas, literárias, artísticas e outras. Para resumir bem sinteticamente, não passou despercebido para ninguém, entre os humanos, que temos tendência a amar as pessoas amáveis e a sorrir para aquelas que nos sorriem. Mais uma vez, trata-se de um ciclo, agora virtuoso, né? Em que o fenômeno que chamamos de amor, ou se preferir de benevolência, é capaz de retroalimentar a partir da interação entre os elementos. Existe até uma frase que diz que gentileza gera gentileza. É verdade. O exemplo da gentileza de alguém conosco nos faz, às vezes, sentir por inércia, né? Ou por boa vontade, ou por amor, ou por uma sensação de benevolência capturada dentro de nós mesmos, e a gente passa aquilo para frente. Cuidado, né? Porque a raiva também. Mas já que o babaquice desencadeia o fenômeno exatamente inverso, né? E nos leva a uma retroação de hostilidade, a solução deve necessariamente consistir numa inversão da dinâmica afetiva. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, porque todas as vezes que um babaca te irrita, eu estou dizendo aquele babaca próximo do absoluto, toda vez que ele te irrita, ele faz um babaca dentro de você, possivelmente, potencialmente, e você se deprime, decai da sua condição, se torna inferiorizado diante de si próprio, ao responder na mesma moeda porque você está movido pelo ódio. Há um desgaste.
Então, assim como a gentileza gera gentileza, a estupidez também pode gerar estupidez. Esse autor desse livro, ele não quer combater os babacas, ele quer combater as ideias, a babaquice que ele quer combater. Será que existe no corpo da sociedade uma forma de nós nos educarmos e conseguirmos prevenir atitudes, ou seja, que essas pessoas babacas, a gente consiga que elas, por se aterem à lei, por verificarem muitos exemplos, se sentirem contidos em não poder reagir da maneira como reagiria habitualmente, porque eles têm uma educação pregressa, porque eles têm uma coerção legal, porque eles têm exemplos à sua frente ou falas que identificam aquelas maneiras de ser e pensar, e talvez eles se sintam contidos e a gente consiga acabar com um pouco da babaquice e ela não se reproduza tanto como no mundo atual. O mundo atual tem muito babaca solto, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos ver. A saída para o impasse consistiria então em simplesmente inverter a situação para, conforme lemos algumas vezes, responder ao ódio com amor, perdoar as ofensas, subverter nossas próprias representações, dar a outra face. Deus do céu. Enfim, sorrir para o maldito panaca que irrita seus nervos, porque somente sua própria generosidade poderá ajudá-los. Você e a ele, né? E a reconquistar uma melhor humanidade. Meu Deus, quem que consegue isso? Infelizmente, essa proporção que chamarei de sobressalto comporta uma dificuldade que todo mundo experimenta. O sobressalto moral supõe, de fato, contrariar todas as forças que se inclinam no sentido do conflito. Portanto, interromper a lógica das causas e dos efeitos, resumindo, pôr um fim ao curso das coisas para orientá-lo no sentido inverso. Ora, isso parece não apenas dificílimo, mas é até logicamente absurdo. Onde, eu pergunto, não encontraria forças nem que fosse só para dar uma cúmplice piscada de olho ao babaca que o despreza ou sorrir para a cretina que arruína deliberadamente todas as suas iniciativas? De onde poderá vir esse acréscimo de força diante da babaquice, já que acabamos de defini-la precisamente pela sua propriedade de expansão, em outras palavras, pela maneira como ela reduz suas forças? Na realidade, chamar ao sobressalto pressupõe aquilo que o próprio sobressalto deveria gerar, isto é, ele sempre atribui a você a força de fazer o que deve fazer de direito, mas sabendo que de fato você não tem essa força. É por isso que o sobressalto, pouco importando em tradição apareça, procede sempre de uma lógica da santidade e da graça. Ele supõe uma força que o supera, que não é totalmente você, talvez nem totalmente humana, susceptível a substituí-lo quando você não se mostra capaz. Jesus. Nessas condições, para estar em posição de realizar o sobressalto, é preciso aprender a se passar pelo mediador de uma potência maior do que a minha, maior do que a sua e talvez mais do que humana. Chame isso de Deus. Chame isso de deuses, de espíritos, sentidos da história ou qualquer outra virtude moral, inspiração artística ou potência racional. Será sempre preciso que essa força suplementar, que permite efetuar o sobressalto, venha de algum lugar. E esse lugar só poderá estar em outro lugar. Quer dizer, nem em você, nem em mim, muito menos nos babacas. Da onde vem essa força? Ela teria de vir de Deus. Muitos homens e mulheres de bom coração escreveram sobre essa questão. Não quero me deter nela. Basta-me chamar a atenção para o principal aspecto, ao meu ver, sobre o qual a ideia do sobressalto comporta uma proporção interessante, para não dizer genial. De fato, além de exprimir um desejo piedoso, ela permite apresentar o dispositivo da babaquice sob uma perspectiva que nem precisa contrariar as forças para se fazer inverter. Vamos ver como. Como eu disse, a babaquice nos inflige uma ferida que nos enfraquece moralmente. No entanto, apesar de nossa primeira impressão, isso realmente, evidentemente, não significa que ela nos prive absolutamente das nossas próprias forças. Certamente, a babaquice, por definição, nos faz mal, e os babacas causam danos, não resta dúvida, com mais frequência a eles próprios.
Mas isso não significa que a babaquice seja absolutamente um mal. Há aqui um efeito de ampliação e de exagero. Na verdade, fazer mal e ser um mal são coisas diferentes, que até o momento deixamos confundidas sob o efeito desse pânico. Os babacas fazem as coisas mal. Esse é o julgamento que podemos produzir graças à nossa inteligência. E ao mesmo tempo eles nos fazem mal. Essa é a determinação afetiva que descreve a relação entre os babacas e nós. Mas não podemos deduzir dessas duas evidências que os babacas encarnam uma determinação de mal absoluto, universal. Não, realmente não. Entretanto, admita, é o que você está pensando. Você está pensando que esse camarada é uma desgraça, essa mulher, esse cara, é uma desgraça humana para toda a eternidade, para todas as pessoas do planeta que existiram e que já irão existir. É isso que a gente pensa. Mas a noção do mal considerado no absoluto é uma determinação que não leva em conta relações. Ela deve valer independentemente do ambiente onde é exercida. Ora, sem debater a consistência dessa noção, você precisa reconhecer que sua dor local, nascida do fato de seu ou sua ex, por exemplo, importunar por causa de um antigo aspirador ou do seu colaborador o fazer repetir 100 vezes a mesma coisa sem seguir as suas orientações, fez com que você passasse mentalmente de um contexto relativo à ação particular do babaca e sua reação particular à existência dele. Há uma afirmação incondicional, stutia delenda est, ou seja, ódio. Há uma afirmação incondicional, é preciso absolutamente destruir a babaquice universal e, se possível, aniquilar o babaca. Essa é a sensação que a gente tem. Esta derradeira derrapagem mental, né, é o que chamamos de uma indução, pois se passa do particular ao geral e essa indução ela pode ser equivocada. Por meio dessa operação lógica do inconsciente, o germe ou o vírus da babaquice está também se introduzindo em você. Na realidade, você afirma como sendo verdade absoluta uma verdade que é apenas relativa e se coloca inconscientemente, é claro, na posição de juiz do universo. Ora, considerar-se a sua própria opinião como algo absoluto é uma das definições subjetivas de um babaca, a imagem divina que ele tem de si próprio. Então, olha bem, quando a gente começa a absolutizar as ações de terceiros como babaquice absoluta e nunca faz qualquer tipo de desmistificação daquilo que eles são ou do que eles são relativamente àquela situação, você está começando a ficar com uma crença férrea na sua inteligência superior e sistematizando em você uma intolerância à existência de um pensamento diferente, de tal forma que isso aí poderia dar lugar a uma babaquice. Ok? Pois bem, agora você está pronto para admitir que, apesar do seu sofrimento, não pode deduzir absolutamente que a existência do babaca seja um mal. Eu refiro-me aqui à babaquice, não aos crimes. Essa consideração tem uma grande vantagem. Permite congelar a situação que descrevi um pouco antes como areia movediça. Isso porque acabamos de descobrir que ela é menos provocada pela interação entre as pessoas do que por uma espécie de perplexidade que você sente no momento em que é ferido ou que fica chocado pelo comportamento de alguém, causando-lhe vertigem ao fixar sua atenção sobre o ferimento. O ciclo vicioso estabelecido entre os babacas e você foi sustentado por um outro ciclo dentro de você mesmo, pelo qual sua força e sua benevolência se dividiram e se perseguiram mutuamente. Porque se sentia mal, você consideraria a existência do babaca como um mal, ou se preferir como um infortúnio. E é por essa razão que eu coloquei este capítulo sobre o signo da estupefação. A areia movediça é uma ilusão que se autoalimenta dentro e através do pânico. Posto que não sabia como se safar, você estimou que não seria possível fazê-lo de outro jeito, senão destruindo o babaca, seja o babaca ou a destruição da sua babaquice. Esse encadeamento de pensamentos é natural e necessário, mas conduziu sua reflexão a um beco sem saída, por ser pura e simplesmente incorreto. A irredutível negatividade da babaquice aparece antes como um evento que, como qualquer outro,
não é um mal em si, ainda que seja sofrimento. Ora, um evento, ou todos sabemos, tem sempre um caráter ambivalente. Claro, pode acabar bem ou mal. Não é determinado antecipadamente, ainda que seja enredado pelos laços da causalidade. Definitivamente um evento é a realidade quando ela surge nua e flácida como um recém-nascido disponível à mudança. Isso é importante. E quando se trata de um babaca que o atormenta com suas observações sórdidas ao longo do dia, esse imbecil está, obviamente, mais do que disponível. Ele constitui, sem equívoco, uma espécie de convite. Sim, ele chama por você, mas o chama à violência. Isto o lançaria na areia movediça. Ele te joga na areia movediça. Você está apenas susceptível. Ele não chama violência. Isso o lançaria na areia movediça. Nem a santidade. Se bem que, se for capaz de resistir, né? Ele o chama a um desafio. E nesse ponto você deve ver nele a ocasião de dar prova desse valor moral ao qual você se refere com exatidão, quando diz que se trata de um babaca e que seu esforço para se tornar humano você procura atribuir a si próprio. A partir disso, eu vou concluir o segundo decalque. Lá onde a babaquice acontece, seu valor deve surgir. Na realidade, ele está falando em resistir e você se preparar, principalmente se você tem relação frequente com esse problema. Não é fácil, tá, gente? Bom, a última parte dessa terceira parte, eu vou ler agora como passamos do erro à sorte. Ele está dizendo o quanto nós somos susceptíveis ao babaquice dos outros, o que nós devemos fazer. Falou de 2 decalques, agora nós vamos falar da terceira parte, o terceiro decalque. Entre os babacas, há os que descarregam sobre os outros suas frustrações acumuladas, que cobrem todo o universo de críticas que nos inundam de maledicências, que se deixam fascinar por todo o mal pela quantidade propriamente infinita de mal que são capazes de dizer dos outros e que, pela única razão de você não ter dito uma palavra sequer, acabam achando-o absolutamente encantador. Mais tarde, quando tiverem de novo fabricado sua bilis, irão em busca de outro interlocutor, sobre quem derramarão todo o seu mal, a quantidade propriamente infinita de mal que pensam dos outros, e a quem poderão contar como, porquê e a que ponto você os decepcionou. É um texto difícil, tá? Onde descobrimos que a babaquice não tem espectadores, apenas cúmplices, é que é devido a isso que ela não nos deixa indiferentes e que desejamos agir. Se você não leu as próprias páginas precedentes sem nada entender, desculpa, vou reler. Se você não leu as páginas precedentes sem nada entender, ou seja, se você entendeu tudo que falou-se até agora, concordará que qualquer babaca é um ser inferior, mas isso não constitui uma razão suficiente para que você se desespere com o universo inteiro. Então, superado o efeito do pânico, você entenderá agora que um babaca cria ao mesmo tempo entre você e ele um diferencial moral, pois ele é inferior, lançando-lhe um desafio por meio de um enfrentamento desse diferencial, e que pela sua própria babaquice dá a você uma vantagem que o coloca acima dele. Bom, isso em tese é verdade. Compreendendo isso, você terá retomado o controle de seu futuro. E se não se sentir a partir de agora em posição de força, leia novamente essas 10 últimas linhas. Ele está dizendo que você vai observar muito criticamente, né, que aquela pessoa é um babaca e que você tem que reunir em si uma força moral para suportar ou para continuar acima. Você não pode cair na areia movediça, não pode submergir ao desafio, porque o desafio ele vai fazer toda hora. O babaca, ele não tem consciência daquilo, ele age como certo, ele vai sempre agir daquele sentido, ele vai estar sempre te desafiando, ainda que ele não esteja predestinado a isso. Agora, por mais que desagrade aos místicos da graça e aos voluntaristas do mérito moral, você não precisa recorrer a mais força do que já possui, porque agora que aprendeu a distinguir o mal relativo do mal absoluto, você entende que quanto mais um babaca é um babaca, mais ele exige aqui e agora de você e de mais ninguém
uma resposta adaptada para impedi-lo de causar danos. Nesse momento, pouco nos importa que ele insulte a humanidade. Percebemos agora que ele é absolutamente esse exato imbecil que desafia nesse instante sua própria humanidade. Essa mesma humanidade, sim, que você deseja realizar em si próprio. Assim, a noção de desafio ajuda a rever inteiramente nossa primeira descrição e a sair da areia movediça de uma vez por todas sem passar por um sobressalto. Não se trata somente de relativizar a babaquice. Trata-se de liberar sua atenção da parte negativa da interação, a saber, a babaquice do babaca, né? Que por efeito da estupefação o envenena, o põe em funcionamento um ciclo de rejeição que transforma você mesmo num babaca ou numa babaca. Sem nada mudar inicialmente, basta focar outra vez sua atenção sobre a única coisa que interessa, o desafio que todo evento lança à sua humanidade. Falo do desafio para ressaltar a dimensão pessoal e íntima que constitui essa interpelação. Não se trata apenas de uma ocasião aberta por acaso à sua ação, mas de alguém, mesmo que se trate de um desconhecido que você nunca viu e que jamais voltará a ver, que se dirige a você, unicamente a você. Você sabe agora que a primeira coisa a se pensar, ao se deparar com um babaca, é estar plenamente consciente de que ele mesmo está se afundando na areia movediça. Qual? Não importa. Ele está afundando. E que nessas condições você é, de certo modo, a única esperança de nossa ascensão comum em direção ao humano. Para não afundar também, é preciso entender que um babaca ou uma babaca testemunham uma falha, ou, em outras palavras, uma anomalia na concepção que você tem de humanidade. Eles são a testemunha disso. E essa concepção, quem deverá defendê-la, não será você? É por isso que cabe a você, e somente a você, reconstruir a paz e a concórdia. É óbvio, você não pode esperar que isso parta dele ou dela, posto que eles são os babacas. Consequentemente, quanto mais eles são os babacas, mais você deve ser sábio, isto é, trabalhar para compreender as coisas e mudá-las. Enquanto o sobressalto supõe um excesso de amor, que só pode ser encontrado nos grandes princípios, o amor de Deus, a harmonia universal, a razão, o pragmatismo, a força, a noção de desafio incita, entretanto, a particularizar a abordagem do fenômeno a ponto de tomá-lo exclusivamente para si, como se o babaca sim fosse uma carta lacrada em seu nome e que só você devesse abri-la. Alguns dirão que o destino envia a você, outros dirão que é Deus quem envia. Quanto a mim, o autor diz, eu afirmo que a babaquice não tem testemunhas, o que quer dizer o mesmo, pois significa que quando um babaca aparece, você não observa do exterior, você não é o pretenso espectador que acredita ser. Você pode me dizer que não tem nada a ver com a babaquice dele, e eu respondo que tem sim, pois é você quem a percebe. Nesse sentido, mesmo que isso lhe cause repulso, o babaca e você juntos formam um time. Isso é verdade. Se você concordasse com ele e achasse que toda a babaquice dele estivesse certa, você não acharia ele babaca e isso não te incomodaria. É por não admitir o que acabou de ler que seu pensamento cometeu diante de um babaca um perigoso erro de indução, que consiste em apagar as singularidades da situação. Porque, para concluir a forma pela qual quero que você desperte a sua hipnose e volte a si próprio, aqui está o grande escândalo, 2 pontos. Se a babaquice não tem testemunha, é porque ela só tem cúmplices. Então essa é a tese. Sei por experiência própria que essa ideia é revoltante, né? Se você estiver diante de uma babaquice e você dizer para mim que eu estou sendo cúmplice, é complicado. Mas precisamos extrair de nossa carne viva o espinho que nos fere profundamente. Então é chegada a hora de reorientar sua atenção para seu próprio papel na situação. Porque o que o enfurece, o que tinge inutilmente de fúria sua revolta, é uma ideia de responsabilidade pela qual você quer se livrar da babaquice do babaca. Na realidade, você quer acabar com o babaca, com a babaquice dele, você quer se livrar daquilo. Você pensa que não cabe a você esse conflito, já que não foi você quem o criou.
você supõe que dando o primeiro passo no sentido do apaziguamento, estará aceitando a sugestão ardilosa de que você seria um pouco culpado pela babaquice do outro, de que tudo isso é um pouco culpa sua, considerando que cabe a você tomar a iniciativa da paz. Claro, é você que tem consciência. Muito bem, a sua resistência a isso é justificada. Eu concordo, apenas o babaca é moralmente responsável pela própria babaquice, a babaquice dele, sim. Os babacas, aliás, estão sempre na origem dos conflitos, e a babaquice vem deles. Mas você se engana ao dar importância a isso. Porque agora que esse traste apareceu na sua vida, não adianta você se lamentar. A culpa pode ser dele, se você fizer questão, mas a vida é sua. Sua atenção deve então se limitar exclusivamente à situação que lhe diz respeito, a fim de identificar sua margem de manobra e escolher as estratégias mais eficazes. Você entende isso? O evento surgiu na sua vida e nesse momento ele o interpela. Concordo que seja no mínimo surpreendente e lamentável ao mesmo tempo e até cômico que o grande desafio da existência tenha adquirido a aparência e a voz desse pateta, desse infeliz, desse miserável. Eu até entendo que você queria desprezar tudo isso, mas você ignora que os heróis sempre devem derrotar os monstros fedorentos? Não é verdade isso? Pare de falar da injustiça para convencer a si próprio de que as cartas do baralho foram mal distribuídas. Em outras palavras, pare de sentir pena de si mesmo. Renuncie à ideia de que esse tolo não tem lugar na sua vida. Infelizmente, ele está na sua vida, ele está testando sua paciência. Pois é exatamente o contrário, ele está na sua vida. Ele se dirige a você, juntamente a você, e agora cabe a você demonstrar seu valor, até para não ser cúmplice da babaquice dele. É muito difícil isso tudo que ele está falando aqui, eu concordo. Bom, mas vamos lá. Essa consideração conduz a uma redefinição de sua própria posição, mas também de seu campo de manobra, pois não lhe interessa mais destruir o babaca. Ele existiu antes de você e continuará provavelmente existindo em outro lugar. No que lhe diz respeito, o objetivo se limita a impedir que haja danos. Isso pode significar fazê-lo sair materialmente de sua vida, o que nem sempre é possível. E está mesmo, por vezes, fora do alcance, impedi-lo completamente de causar danos. Você, às vezes, não consegue isso. Mas entenda que a questão para você agora é eliminar com precisão o tabuleiro de jogo cujas peças você poderá reconfigurar. Inclusive, no caso de, por razões hierárquicas, você não poder atacá-lo diretamente. Algumas das vezes, não é isso? A partir desse momento, o babaca está, sem dúvida, arruinando o ambiente e pisoteando aquilo que você considera importante. Ele está também, e por causa de, oferecendo-lhe uma ocasião de ouro para mostrar o quanto você vale. Não seja brutal, nem cego e nem precipitado. É agora que você pode demonstrar sua inteligência factual e seu tato. Essas qualidades só servem para isso. É com ele e por ele que elas ganham sentido. Senão, o que adiantaria você ser extremamente inteligente, bem equipado moralmente, capacitado, bem educado? Não adiantaria nada. O valor humano simplesmente não faria sentido algum se não houvesse, de vez em quando, encontros infelizes que nos impusessem aplicá-lo. Claro que não necessariamente com babaca, poderia ser com uma pessoa com uma convicção errada de algo, mas que fosse susceptível de ser arguída e até convencida do contrário, através de argumentos. Mas o babaca é muito difícil, então acabar com a babaquice é mais importante que acabar com o babaca, até porque o babaca você não vai eliminá-lo, ele vai estar na sua vida. Parece que diz respeito a você. Em virtude da ambivalência axiológica de todo evento e do entrelaçamento recíproco do sujeito e do objeto, babaquice de outros deve ser, então, imediatamente compreendida como uma ocasião favorável, necessária, oportuna ao seu próprio desenvolvimento moral. Ela é, por sinal, maravilhosamente adaptada à sua situação, já que você está aqui e é de mais ninguém. Nesse sentido, concluo agora que os babacas são justamente uma chance, e é por isso que eu insisto, tome a iniciativa da paz. Bom, esse é o último decalque, tomar a iniciativa da paz.
Essa fala desse último decalque aí, tomar a iniciativa da paz, eu não estou falando que isso é fácil, nem ele está falando. São conclusões filosóficas. Ele fez várias jogadas ali com palavras e que pudesse determinar como a gente sair dessa. O fato é que até parece um texto religioso, né? Você vai sempre se deparar com o mal, com alguma coisa errada, com pessoas erradas e vai ter que superar isso aí. Você alimentar o seu ódio, eu estou falando as palavras dele, não estou falando das minhas pessoais, eu não sou essa bondade, essa pessoa, eu me irrito facilmente com essas coisas, eu tenho que me dominar, tenho que seguir os conselhos dele, mas eu estou lendo para que todos nós reflitamos. Realmente, de fato, é uma oportunidade de nós crescermos e quando aparece que tem muita escuridão, se você vê sombras é porque apareceu luz. Na escuridão não tem sombras, só quando tem luz é que aparecem as sombras. Nós todos temos uma parte luz e uma parte sombra. E a gente tem que combater nossas sombras pessoais. Essas pessoas, essas situações são situações oportunas, né? Chances, oportunidades da gente fazer o melhor de nós mesmos e nos superarmos. Eu agradeço a sua atenção pela terceira parte também desse vídeo, desse podcast. E se ele servir para alguma coisa, deixe seu comentário, curta o vídeo, passe ele para frente, compartilha, dá seu like, assina o nosso canal e até o próximo programa Pontuando com mais algum assunto muito interessante. Muito obrigado e até lá.